Bom dia, meus amigos, minhas amigas, e bom dia para as mães que estão participando desse desafio de 21 dias, transforme sua maternidade. Que bom que nós já chegamos até aqui, que bom que se você já está acompanhando desde o primeiro dia, hoje nós estamos no dia 18. Então muita coisa boa já apareceu por aqui, muitos temas a gente já viu. E se você está chegando agora, se você viu só os últimos dias, bom dia Edi, bom dia Vivian, sejam bem-vindos. Então se você está chegando agora nesse desafio, dá tempo ainda para se atualizar. Se você ainda quer receber as tarefas, você está vendo por acaso e achou interessante, achou que pode ser útil para a sua vida, manda um e-mail para mim ou manda uma mensagem aqui em particular para mim com o seu e-mail e aí eu encaminho para você as tarefas dos outros dias todos para que você não perca o conteúdo. Esses dias algumas mães andaram me mandando mensagem dizendo assim: Mário, eu não tô conseguindo colocar em dia, porque eu tô aqui, comecei atrasada e tá tudo atrasado. Não tem problema. Então eu te mando lá dia 1, dia 2, dia 3 e você faz a tua sequência. Se você quiser continuar acompanhando agora esses últimos dias que a gente tem até o nosso 21º dia, essa semana a gente encerra o nosso desafio. Mas se você quiser começar agora, desde o primeiro dia, não tem problema. Bom dia, Cleverton, Bianca, sejam bem-vindos. E teve também, deixa eu até abrir uma observação aqui que eu achei bem bacana. Teve alguns pais me perguntando, escuta, mas é só para mães esse desafio? Não vai ter nada para os pais, não? Claro que tudo isso que eu tô falando é em relação à educação dos nossos filhos. Então, a gente pode sim aplicar para a maternidade e para a paternidade também. Aliás, o tema que nós vamos trabalhar hoje, já iniciando o nosso assunto do dia, é pare de se comparar. Um erro muito comum que nós cometemos, que nós na maternidade e eu diria também que na vida, nós acabamos nos comparando com outras pessoas, tomando elas como referência para nós. Vamos trazer aqui para o nosso exemplo da maternidade. A gente segue fulana de tal lá nas redes sociais, que redes sociais têm o seu lado positivo, mas uma das coisas negativas que podem vir é essa. A gente olha aquela pessoa, aquela mãe, olha aquela atriz, olha aquela fulana de tal, olha como ela educa bem os filhos, olha como ela é perfeita, olha como ela faz, eu não sou capaz de ser assim. Então a gente coloca como parâmetro alguém que está sendo visto de longe. Sabe quando você olha de longe um quadro, por exemplo, você olha, nossa, parece perfeito. Mas aí quando você vai chegando pertinho, você vê que tem um defeitinho aqui, que tem um errinho ali. Ou quando você olha uma arte, uma obra que de longe parecia perfeita, mas aí você chega de pertinho, já não está mais tão perfeito. E é assim conosco também. Quando nós olhamos de longe pessoas que parecem perfeitas, você vê aquela mãe que posta só os melhores momentos nas redes sociais, você vê aquela fulana de tal que só posta foto quando os filhos estão bonitinhos, comportadinhos, tudo certo. Ou tem pessoas que às vezes me olham na rua e falam, nossa, Maria, suas meninas são tão educadinhas, tão perfeitas. Não existe criança que seja 100% do tempo obediente, criança que seja 100% do tempo exatamente aquilo que nós ensinamos. Eles têm os momentos de desobediência, tem os momentos em que a gente vai fazer X, eles fazem Y, sempre tem. Então, quando nós nos comparamos com outras pessoas, a gente tem um efeito que é paralisar. Já sentiu isso alguma vez? Você se coloca como comparação? Nossa, bom dia pessoal, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui comigo. Muito mais legal gravar ao vivo, né? Que daí eu consigo ter uma interação. Quando eu gravo os vídeos, no começo eu tava meio assim, meio com medo de gravar ao vivo. Porque não dá pra editar e tal. Mas aí é tão deprimente, né? Você gravar olhando pra câmera não tem ninguém. Então aqui eu tô vendo vocês, é outra coisa, que legal, tô gostando. Então quando a gente se compara com outra pessoa, quando eu, enquanto mãe, me comparo com outra mãe que eu vejo de longe, me parece que ela é perfeita, eu tenho a sensação de frustração, de fracasso. Puxa vida, eu não sou essa mãe, eu não sou capaz de ser igual fulano, eu não sou capaz de ser igual ciclano. Então, para nós, acaba sendo desestimulante. Então, veja que interessante, nós precisamos mudar a nossa comparação. Eu coloquei ali o título da live como pare de se comparar, mas na verdade a gente poderia mudar ele assim: comece a se comparar
com a referência certa. Com quem eu devo me comparar então? Comigo mesma. Eu não posso tomar como parâmetro me comparar com o que as pessoas são hoje. Eu preciso me comparar com quem eu fui ontem. Eu. Então, se o meu parâmetro sou eu mesmo, eu me comparar com o que eu fui ontem, perfeito, fica mais realizável. É mais fácil, é possível eu ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem, certo? Pensa, que mãe você foi ontem? Ai, puxa vida, ontem eu acho que eu perdi a paciência com meu filho, ontem na hora que eu fui conversar com ele, explicar, eu acabei exagerando, eu disse uma palavra muito dura, eu não consegui controlar as minhas emoções, eu fui muito áspera. Ok, ontem eu fui assim, então hoje eu vou tentar ser 1% melhor. Se eu conseguir hoje ser 1% melhor do que eu fui ontem, em um ano a gente já tem aí uma transformação de 300 e tantos por cento. Então nós precisamos nos comparar conosco mesmas. Então, quando eu estou olhando por esse ângulo, eu não tenho mais sensação de fracasso, de frustração. Começa a ser possível, começa a ser realizável. Então, é mais real para nós. Então, quando você for se colocar um parâmetro, se comparar com alguém, lembre-se, aquela mãe que você está vendo de longe, que parece perfeita, no dia a dia pode ser que ela não seja assim. Hoje, o hoje dela, talvez é porque ela há muito tempo já está tentando ser um pouquinho melhor, tentando ser a cada dia um pouco melhor. Então, quando nós nos compararmos, quando você se comparar com alguém, seja um pouquinho melhor do que você foi ontem. Então, esse é o nosso segredo. Eu trouxe aqui para você uma proposta de 3 perguntas para nós nos fazermos à noite, antes de dormir. Isso aqui vale para tudo. Eu vou colocar aqui no contexto da maternidade, mas vale para tudo. Quando você for dormir, você vai se fazer, e esse é o desafio de hoje, se fazer essas 3 perguntas aqui, ó. Que bom, que pena e que tal? Então, começando aqui pelo que bom. Quando você for dormir, se perguntar, se avaliar. Que bom que hoje eu consegui falar com amor com meu filho. Que bom que hoje eu consegui fazer um elogio de uma atitude que meu filho teve, eu consegui elogiar isso. Ai, que bom que hoje eu consegui ter paciência na hora que eu fui falar. Que bom que hoje na minha rotina eu consegui fazer em cada horário que eu tinha determinado para fazer, ótimo. Então celebrar isso, comemorar as pequenas conquistas, né? Porque de repente a gente fica ali se prendendo, nossa, eu vou ser feliz o dia que eu for aquela mãe perfeita, que nunca perder a paciência, que nunca disser uma palavra áspera para o meu filho. Mas se eu não comemorar as pequenas conquistas dos dias, eu não vou chegar no 100%. Cada 1% precisa ser comemorado. Ai, que bom, hoje eu não reclamei quando meu filho fez uma birra, uma manha lá, eu mantive a paciência. Então, que bom. Primeira pergunta aqui, celebrar, que bom. A segunda, que pena. Então, reconhecer, olhar para o seu dia, olhar para as suas atitudes e pensar, puxa, que pena que naquela hora eu não pensei um pouquinho mais antes de falar. Que pena que naquele momento eu coloquei no meu filho a responsabilidade e cobrei dele algo que era meu, que eu deveria ter feito, que eu deveria ter planejado, eu deveria ter organizado. Que pena que naquela hora eu perdi a paciência, que pena que naquela hora eu fiquei reclamando, me vitimizando. Então, olhar com amor, com misericórdia para si mesmo e reconhecer o que não foi assim tão bom durante o dia. E aí vem a terceira pergunta, que tal? Então, que tal se amanhã, na hora que meu filho fizer assim, eu reagir dessa forma? Então, é uma espécie de planejamento, entende? Então, você vai olhar para aquilo que foi bom, olhar para aquilo que não foi tão bom e decidir como você vai agir no dia seguinte. Já pensou como seria a nossa vida se nós nos questionássemos assim todas as noites antes de dormir? Se hoje à noite você fizer essas 3 perguntas, provavelmente seu dia de amanhã vai ser 1% melhor. E aqui então está o segredo, tá? A dica. Cada dia avaliar. Se não me engano era Sócrates, e alguém se souber aí me ajuda. Se não me engano era Sócrates que dizia que uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Então examinar, olhar para nós mesmas todos os dias
com as nossas próprias lentes. Então, não querer nos julgar com as lentes dos outros. Eu quero aplicar em mim um critério de avaliação que eu vejo em outras mães. Não, eu vou olhar para mim com o meu próprio critério. Eu sei da minha história, eu sei das dificuldades. E você é única. Você teve a sua infância, a sua experiência de maternidade com a sua própria mãe, tem as suas crenças, tem as suas dificuldades. Então, não queira se julgar pelos olhos dos outros. Isso é frustrante, vamos dizer assim, né? Então, que nós sejamos mais amorosos. Bom dia, Dori, seja bem-vinda. Então, vamos ser mais amorosos conosco mesmas. Então, vamos parar de colocar em nós esse fardo pesado de comparação. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Então, essa comparação que nós fazemos nos dá a sensação de que nunca vou ser aquela mãe que eu gostaria de ser. Aqui está a dica de hoje, tá bom? Então, o nosso desafio de hoje é repetir essas 3 perguntas na hora que você for deitar de noite. Avalie o seu dia, comemore o que foi bom, veja aquele que não foi tão bom e depois faça o plano para amanhã. Que tal se amanhã eu fizer assim? Ótimo! Tenho certeza que o nosso dia vai ser maravilhoso, vai ser diferente, nossa maternidade vai ser diferente e a nossa vida vai ser diferente. Se a gente pegar essas mesmas 3 perguntas, posso aplicar para a área conjugal, posso aplicar para a área profissional, posso aplicar para a minha área espiritual, para a minha saúde. Então, em tudo isso, já pensou se nós examinarmos cada um daqueles 11 pilares? Que maravilha, né? Então, acredite, você pode ser um pouquinho melhor do que foi ontem e amanhã ser um pouquinho melhor do que foi hoje. E assim, passo a passo, a gente vai construindo, né? Não adianta a gente querer falar assim: eu vou correr uma maratona hoje, eu tô precisando melhorar minha saúde, então hoje eu vou correr uma maratona. E aí o resto do ano não fazer mais nada. Então é a consistência, a perseverança que vai nos levando adiante. E é como se fosse uma construção. Cada dia a gente já põe um tijolinho, põe um tijolinho, põe um tijolinho, até que uma hora a construção fica pronta. Então a sua maternidade também é uma construção. Feita no dia a dia, às vezes a gente escolhe um tijolinho bom, às vezes a gente coloca um que não era tão bom e acaba deixando meio feio ali, mas depois a gente tenta, volta, desfaz, começa de novo. E assim a gente vai aprendendo, né? Ninguém nasceu sabendo ser mães, então, especialmente para aquelas que estão com o primeiro filho agora, estão aprendendo no dia a dia. Eu costumo brincar com a minha filha mais velha que ela é sobrevivente, né? A gente vai tentando algumas coisas, eu já vi o que deu certo, já não repeti na segunda, vi o que foi legal, tô fazendo ainda melhor com as outras, com a segunda, com a terceira. Então nós vamos aprendendo e é assim mesmo. Então não se culpe demais, não coloque sobre você um fardo tão pesado, se culpando, se julgando, se comparando com outras mães. Oi, Grace, bom dia, seja bem-vinda, querida. Então, que nós possamos olhar para nós com carinho. Eu quero repetir aqui aquela frase que eu já falei esses dias em outro vídeo, a frase da Louise Hay, que eu gosto muito dos livros dela. Ela diz assim: seja gentil consigo mesmo. Seja gentil com você. Dê para você os melhores conselhos, dê para você todo o seu amor, o seu carinho e se aceite. Quando nós paramos de nos comparar com os outros, nós nos aceitamos. Tudo bem, não sou perfeita ainda, não sou ainda a mãe que eu gostaria de ser, mas eu tô no caminho, eu tô buscando. E você estar aqui agora é uma prova disso. Que você tem um desejo de se tornar uma mãe melhor. Tem uma música que eu gosto muito, outro dia eu acho e coloco aqui pra vocês, que ela diz assim, que a menor intenção de ser melhor já é amor. Então, se você tem a intenção, o desejo de ser um pouquinho melhor pelos seus filhos, pelo seu filho, isso já é amor. Mesmo que na prática ainda não esteja acontecendo. Acredite, 1% por dia, daqui a pouquinho a gente está dando passos muito maiores, daqui a pouquinho nossa relação está ficando muito mais sólida e a gente está conseguindo ser pais e mães melhores para os nossos filhos. Que bom, né? Vai contando para mim, partilhe comigo tuas experiências, me conta como está sendo esse desafio.
como você tem encarado a sua maternidade, sua paternidade, e me conta como tem sido as mudanças por aí, tá bom? Quero saber o que está acontecendo aí do outro lado para eu ter um feedback aqui e poder melhorar ainda mais, para que a gente chegue até lá no nosso 21º dia com muita coisa boa construída, que a gente já tenha até lá muitos tijolinhos colocados na nossa construção da educação dos nossos filhos, tá bom? Um abraço para vocês, que seu dia seja maravilhoso, que hoje você possa dar o seu melhor do que ontem. Não melhor do que os outros, mas ser um pouquinho melhor do que ontem já é o suficiente para que nós tenhamos uma caminhada consistente. Até amanhã, tenha um ótimo dia!